Num mundo cada vez mais artificial, a gente precisa voltar para o natural. Naturalmente, um canal amplificador de práticas naturais como catalisador de consciências através da reconexão de corpo, mente e espírito. E hoje, no Naturalmente, eu estou recebendo aqui o Bruno Murtinho. O Bruno é mestre em Reiki, cineasta premiado. Como cineasta, é um dos mais criativos diretores do mercado de videoclipes brasileiro. Nos últimos 10 anos, recebeu mais de 11 indicações para o VMA MTV, trabalhou para as principais gravadoras como Sony, Warner e Universal Music, e para os maiores artistas brasileiros como Chico Buarque, Lulu Santos, Larissa Manoela, Ivan Lins, Rapa, Vanessa da Mata, Nando Reis, Maiara e Maraíza, Skank, Diogo Nogueira, Detonautas, Paralamas do Sucesso, Jota Quest, Carlinhos Brown, Djavan, Sérgio Mendes e Seu Jorge, entre outros. Já o mestre Bruno, ele tem mais de 34 anos de experiência ajudando outras pessoas a curar seus problemas de saúde física, emocional e espiritual por meio do sistema de Reiki, Usui, Shiki, Ryoho. Ele agora combina uma carreira premiada em cinema com ensinamento de Reiki, por meio da prática profunda e diária de meditação e prática permanente de Reiki. Bruno foi capaz de encontrar não apenas o equilíbrio e foco entre essas carreiras distintas, mas também o caminho espiritual para seu eu superior. Hoje, o Reiki Global Classes já iniciou um grande número de pessoas e transformou suas vidas pelo mundo. Obrigada por você estar aqui. Obrigado. A gente faz muitas lives, né, nas redes e as pessoas ficam enlouquecidas com os assuntos. Então, eu resolvi eternizar as nossas conversas e a gente conversa muito. Ô, Bruno, me fala uma coisa. Hoje, ali os teus dois trabalhos, que é o cinema, né, e o Reiki, num trabalho único. Como é que você conseguiu fazer isso? Não, de fato eu não sei responder assim como eu consegui fazer isso. Eu acho que não sou eu que faço. Eu acho que lá em cima eles se organizam para que eu faça, porque quando eu penso agora, agora eu estava viajando, eu estava na Califórnia, foram 5 cursos de Reiki na Califórnia e mais trabalhos, mais 10 dias de trabalhos, né? E aqui no Brasil é igual, eu estou fazendo meu próximo filme e eu consigo encaixar, eu tenho certeza que eu não vou conseguir encaixar o Reiki e de repente aparece uma janela assim no ano. É muito curioso, eu acho, de fato, cada vez mais eu acho, não só com respeito ao Reiki ou ao cinema, eu acho que nós somos aqui obreiros aqui embaixo. Pelo menos eu me coloco como um obreiro, né, do plano espiritual. E me colocando como um obreiro, eu não preciso me preocupar tanto com as datas, porque de fato lá em cima é uma coisa que vem organizada lá de cima. Eu tenho certeza que eu não vou mais conseguir fazer nenhum curso durante o ano de Reiki, e aí de repente abre uma janela no filme e eu consigo fazer 3 aulas. Ou então eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer um curso, e aí não, passa um projeto de cinema na frente e eu deixo mais para adiante o curso. Então, eu acho que o fato também de eu estar muito entregue ao plano, né, ao plano divino, de eu estar muito entregue às dinâmicas e à corrente, né, a essa fluidez da vida, faz com que as coisas consigam se encaixar de maneira muito natural. Eu não fico muito planejando e vendo datas. Eu meio que vou sendo levado. E isso para mim é muito tranquilo, porque a gente não fica lutando às vezes contra uma corrente, não fica nadando contra uma corrente, e deixa a gente num lugar de mansidão, de entender que as coisas vão acontecer no seu tempo e que não diz respeito ao que eu quero aqui conscientemente, nesse plano, no plano das medidas, aqui no mundo das medidas, mas eu vou ser só um reflexo do que o meu plano de alma busca. Na verdade, sim, eu podia responder dizendo que de maneira muito frontal, né, sobre o fato de que o mundo nosso físico, ele é só um reflexo do mundo espiritual. Então, quando a gente se entrega a esse mundo espiritual, ele vai refletir aqui como o quê? Como saúde, ou como fluidez, ou como temperança, ou como paz de espírito, enfim. Bruno, você já iniciou milhares de pessoas no Reiki. Quais são os benefícios do Reiki e como que ele pode ajudar as pessoas? Os benefícios do Reiki são todos os benefícios ligados à saúde do corpo físico, mental, espiritual, emocional e energético. O real potencial do ser humano é infinito. Quando esse ser humano está praticando o Reiki, o potencial do Reiki também se torna infinito. Então, qualquer tipo de questão do corpo físico, porque eu não acredito em doenças, as doenças servem às farmácias, o que nós temos estados do corpo físico.
Então, qualquer estado do seu corpo físico que esteja desregulado energeticamente, o reiki pode atuar. Seja ele um estado oncológico, seja ele uma cólica, seja ele uma dor de cabeça, uma dor de dente. Eu estava agora com uma dor de ouvido, fiz um reiki e passou. O alto reiki. Self-reiki, um alto reiki, isso eu já fiz hoje, 20 minutos de reiki em mim. Eu faço muito alto reiki. Eu sinto que o reiki, de fato, é um passaporte para esse mundo de possibilidades de uma autocura. Porque a gente vai curar a gente para depois curar o outro. Você pode até curar o outro sem se curar. Mas essa autocura é fundamental para que você, no seu real potencial, possa ajudar os outros. E o reiki também pode ser usado não se eu estou sentindo que eu preciso, né? Diariamente a gente pode usar, porque se a gente é 99,99% energia, e quando o corpo físico adoece, é porque já está no último estágio, né, da doença como um todo, a gente pode se aplicar o reiki todos os dias, não pode? Não, reiki para tudo. Se eu vou pegar um voo longo, eu faço o reiki em mim. Se eu estou assistindo uma série, sei lá, eu estou assistindo uma série no Apple TV, eu faço o reiki em mim. Eu estou num táxi, no Uber, eu faço o reiki em mim. Eu posso aplicar o reiki mesmo sem fazer o curso de reiki? Porque a gente é energia. Eu posso aplicar? Eu preciso fazer um curso para isso? Não, você pode, assim, basta o desejo para curar. Todo mundo tem um potencial de cura, né? Meu amado mestre, meu mestre Showa Kokusui fala isso. Para curar, basta o desejo. Todo mundo pode colocar as mãos e intencionar uma cura. Isso não é reiki, isso é uma outra cura, né? O reiki ele parte do princípio de mantras, de símbolos, de conexões cósmicas, para que você se abra e receba essa energia e possa ser um canal para que essa energia flua através de você para o outro. Então o reiki tem posicionamentos de mãos específicos, os dedos estão fechados para que a energia não se disperse, a forma de pirâmide na mão aqui, que a pirâmide sempre foi um vórtice, um vetor de energia. Então o reiki tem várias técnicas, os mantras que você vai falar, os símbolos que você vai desenhar, que são chaves que abrem possibilidades de conexões com outras energias. Então isso tudo é o reiki. Agora, se a pessoa tem fé, acredita na cura e coloca a mão em alguém buscando a cura, é muito possível que isso vá acontecer, porque tem uma frase linda no mundo espiritual que é: a energia segue a intenção. Se a energia segue a intenção e existe uma intenção de cura, essa energia vai seguir essa intenção. Se você tem essa intenção de cura com um iniciamento, sendo iniciado, sendo sintonizado no reiki, você vai ter mais ferramentas, como posturas de mãos, como meridianos, como entendimento sobre chakras. Então, todo o reiki, na verdade, vem ajudar no entendimento desse corpo que nós somos, energético, espiritual, enfim. Mas a cura com as mãos, ela vem desde muito antes de Mestre Jesus, que foi quem, de fato, colocou as mãos e curou. Então, acho que Mestre Jesus, né, foi o grande e será sempre o maior reikiano de todos. Eu fiz o seu curso nível 1, né? Sim. Então, eu aprendi a aplicar reiki em mim e nas pessoas, mas eu ainda não poderia aplicar à distância, porque tem o reiki à distância. Ele funciona, o reiki à distância, porque tem muita gente que não acredita. As pessoas acreditam no que elas veem, né? E a energia a gente não vê, que nem o ar, a gente respira, mas a gente não vê. Mas a energia está aí, a gente é energia. Então, reiki à distância, como que funciona? Hoje o dia está nublado, você não está vendo o sol não está lá? O sol está sempre lá, a lua está sempre lá. Você nem sempre vai ver a lua, isso não quer dizer que ela não esteja lá. O que acontece com a energia à distância é que o reiki trabalha numa frequência no nível 2 de quinta dimensão, onde tempo e espaço não existem mais. Quando a gente entende que passado, presente e futuro estão todos acontecendo ao mesmo tempo e que as distâncias elas funcionam para um corpo físico, mas não para um corpo energético, as distâncias são quebradas. Então, eu tenho paciente de reiki, eu hoje estava falando com uma que estava na França, então tenho vários em Los Angeles, em San Diego, estava com uma na Áustria, estava com duas em São Francisco, muitas mulheres pelo Brasil, né, que a gente faz um trabalho, eu sou coordenador de reiki do Instituto Zen Câncer, também à distância pelo Brasil. Então não existe limite para o tempo e espaço energético. A energia está em todos os lugares. Quais são os desafios mais comuns que os alunos em reiki enfrentam? Talvez o maior desafio para um reikiano, e eu passei isso, eu era muito novo, né? Eu comecei com 16 anos, outro dia eu descobri. A minha madrinha foi a primeira mestra de reiki da América do Sul, e o primeiro curso que ela deu na América do Sul foi dado na minha casa. Eu fiz esse curso lá, eu estou com 51 anos, já são 35 anos de reiki, né? Não sou tão bom em matemática, mas é mais ou menos por aí. Mas, assim, o maior desafio para um reikiano que está sendo iniciado é ele ter fé na cura.
ele ter fé na técnica, ele ter fé no potencial dele. Porque o Reiki, ele trabalha muito mais do que simplesmente uma imposição de mãos. Ele faz com que a pessoa se conecte com o seu sagrado, com a sua autoestima, com a sua potência real de cura. Como é que era para mim com 16 anos colocar a mão numa pessoa e a pessoa fala assim, olha, ótimo, tô bem, tô muito bem agora, fiquei boa. E a minha madrinha sempre falava, não é você que cura, nós somos apenas canais. Quem cura são as energias, os seres de cura, os anjos de cura, a egrégora de cura, os elementais de cura, os grandes mestres. Nós somos apenas canais para que essa energia flua através de nós para a pessoa. O primeiro grande salto quântico do reikiano é acreditar que ele pode ser esse canal. Porque a gente vive numa sociedade que é de crenças limitantes brutais. Você não pode isso, você não pode aquilo. Né, as crianças escutam essa frase, quando é que você vai ser alguém na vida? O que você vai ser quando você crescer? Você vai ser alguma coisa como se você não fosse nada. Então as pessoas já nascem com o jogo tendo que virar um placar de um jogo. Então quando a gente entende o nosso real tamanho, através de uma técnica como o Reiki, ou através de práticas de meditação, de práticas espirituais e de entregas para esse mundo espiritual, a gente começa a entender o nosso real potencial humano, encarnado, jogando junto com a nossa alma superior. E quando essas coisas se encontram aqui embaixo, aí é uma festa. No curso você fala que a energia que a gente aplica no Reiki não vem da gente. A gente é um instrumento onde ela vem e a gente passa ela para frente, né? Da onde vem a energia? Reiki quer dizer energia vital universal. Essa chaleira aqui, ela tem energia, ela é energia, porque as moléculas, os átomos, as partículas se colidem e criam um vidro. Tudo é energia. Pode ser um vidro, pode ser uma madeira, pode ser seja lá o que for. Então, essa energia aqui, ela existe. Ela é uma energia vital? Não. Uma energia dessa planta é uma energia vital, porque é uma energia que tem vida nela, pulsa nela. Existe um ciclo de vida nessa planta, no vidro não. Existe uma existência física aqui, e aqui existe uma existência de vida. Então, tudo que é vital no universo, sóis, estrelas, planetas, seres, a energia telúrica da Terra, a energia das plantas, a energia dos elementos, tudo isso pode ser convocado durante uma sessão de Reiki para que você se coloque como um canal e essa energia toda possa convergir para uma energia de cura que você receba e passe adiante. Você falou sobre quinta dimensão, né? Esse é um assunto que as pessoas gostam muito quando a gente conversa sobre quinta dimensão. Primeiro a gente está na terceira dimensão. Explica para as pessoas o que é, qual a diferença de terceira dimensão, por que a gente está na terceira dimensão, como é que a gente sabe que a gente está nessa dimensão e o que é a quinta dimensão que a gente almeja ir para a quinta. E a gente está passando por uma transição planetária, né? Bom, vamos lá. A Terra como um organismo cósmico, como um ser cósmico, né? A Terra tem as suas fases e as suas idades e as suas eras. A gente passa por algumas eras ao longo de uma história de um planeta e nós somos levados por essa mãe Gaia, porque nós somos aqui células, neurônios de Gaia. Essa é a grande mãe. Então, a Terra já passou por um período de sofrimento, a gente está agora em provas e expiações, a gente vai para um período de regeneração, um planeta feliz e um planeta pleno, ou perfeito, como se chamam. Ou seja, assim como nós evoluímos, todo no universo, o tempo inteiro evolui. Gaia também, sendo um planeta de provas e expiações, ou seja, um planeta ainda com uma energia muito densa, a densidade do planeta, a densidade energética dele, cria uma densidade, cria uma terceira dimensão, que é o mundo físico, onde nós viemos aqui, de fato, aprender lições para que a gente possa transcender essa terceira dimensão em busca da quarta e da quinta. A quinta dimensão provavelmente virá daqui a alguns séculos, dimensão assim, e acho que é uma chave que você virá. Agora, a grande beleza, eu sinto, Alana, não é que a pessoa espere pela quinta dimensão, ou fique pensando na quinta dimensão, porque existe uma possibilidade clara. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque é o que eu busco viver, de estarmos encarnados na terceira dimensão, com uma energia interna e com nossos mundos internos voltados para a quinta.
Porque a quinta dimensão é um estado de consciência, né? Quando você já expandiu a sua consciência um pouco, você acha que é possível essa sutileza da quinta dimensão, que é uma dimensão de amor, comendo animais? Porque quando eu vejo as pessoas comendo animais, ou derivado de animais, enfim, essa carnificina que existe nesse planeta, é uma energia muito densa, né? Muito densa, muito... não tem amor ali. Então, como que a gente pode... O oposto de amor, é que eu não quis falar a palavra. Mas como que a gente pode alcançar essa sutileza da expansão da consciência comendo animais? Não é possível, né? Isso atrapalha o reiki também? Eu não diria... Olha, tem uma frase que eu adoro, porque a gente está num mundo de dualidade. O cosmos é dual. Então, a gente tem um lado e tem outro lado. Então, eu sempre falo assim... Eu não como carne, eu parei de comer carne vermelha aos 17 anos. Foi 16 para 17 anos, eu já tenho, 30 e poucos anos sem comer carne. 30 e tantos anos. Eu já sou vegano há 6 ou 7 anos, eu sou vegano. Né? Então, agora, do que adiantaria eu ser vegano, eu não comer carne, e eu não pagar meus impostos, e eu falar mal das pessoas, e eu desejar o mal aos outros, e eu estar fazendo fofoca, e eu não ajudar alguém que precisa? Agora, o grande ponto é isso. É o que a gente, na verdade, como a gente age. Agora, uma coisa eu tenho a mais absoluta certeza, e é uma certeza que me cabe, e eu não preciso que ninguém tenha. Não haverá sofrimento animal nos mundos próximos, nas dimensões superiores, nas esferas altas. Não haverá sofrimento animal. O planeta precisa descansar desse sofrimento. O ser humano não entende que todo esse sofrimento animal, ele vai para a Gaia e é devolvido ao planeta. Eu tenho certeza que se o mundo fosse vegano já há um século, as guerras seriam praticamente nulas, porque a energia de dor dos seres que sofrem para pararem num prato de comida e que descem para o plano telúrico, essa energia, essa aura de sofrimento no planeta seria menor. Então, eu não tenho dúvida alguma de que as gerações futuras e que no mundo de regeneração não haverá sofrimento animal. Dizem que você não se espiritualiza porque você para de comer carne, né? Você para de comer carne porque você se espiritualiza. Exatamente isso. Você vai expandindo sua consciência, vai ficando mais sutil e você não consegue mais comer, né? Na verdade, o que acontece, pelo menos o meu processo, era muito de eu estar começando a me colocar no lugar do outro. Eu acho que o ser humano, na hora que ele começa a se colocar num lugar do outro, ele tem um salto aí. São muitos os saltos quânticos, são muitos os saltos que as pessoas dão, que nós encarnados conseguimos dar nesse mundo de provas e expiações. Mas no momento em que o ser humano se coloca no lugar do outro, e esse outro, para mim não interessa se é do reino mineral, um cristal, se é do reino vegetal, uma planta, se é do reino animal, do reino anímico. Na hora que a gente se coloca num lugar de unidade como todo, a gente entende que não existe nenhuma diferença entre um ser maior e um ser menor. Da Vinci tem uma frase, Da Vinci era um templário maravilhoso, era um grande mestre Da Vinci. Não um mestre da pintura, um mestre muito, muito potente espiritual. E Da Vinci dizia o seguinte, que quando o ser humano respeitar os seres menores, assim ele também respeitará os maiores. Ou seja, a nossa relação com os outros passa diretamente por essa relação com o reino animal, porque nós somos um sistema que atua completamente integrado. E quando eu falo um sistema, eu não estou falando de nós aqui agora em Pinheiros. Eu estou falando de dimensões, de universos, de multiversos, de galáxias. Não existe canto no cosmos. Você estala o dedo aqui, você intenciona alguma coisa aqui, isso se espalha. Você acredita em seres de outro planeta, seres estelares? Para, Lana. Essa pergunta não. Eu vou falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre nas lives, as pessoas piram, e se eu não perguntar isso pra ele, as pessoas... Você já foi abduzido? Eu tô de frente para uma. Aqui, nós estamos todos. De onde nós viemos? A gente veio de que estrela a gente veio? Outro dia me foi contado da minha origem siriana. Siriana? A Deusinha me contou isso com muito carinho. Depois eu quero falar da Deusinha. Primeiro, você aceita um chá? Eu confesso que eu achei que ela não fosse. Eu achei que ela não fosse me oferecer o chá, mas. O papo tá tão bom que eu meio que eu tenho fé que eu vou tomar esse chá. Vou estar aqui pra você, a camomila e cidreira, tá? Mas me fala aí dos seres estelares, dos pleidianos, dos arturianos. Olha, eu sei que você tem contato com eles, você é bem amigo deles. Eu confesso que eu já tive mais, mas eu mesmo,
Eu mesmo, numa conversa interna, obrigado, querido. Tem uma frase que eu acho linda. Eu não sei se é uma frase pleiadiana, que diz o seguinte, que a fonte, ou você pode chamar de Deus, ele não cria casas que não tenham vidas. Todos os planetas do nosso sistema são habitados. Como você sabe disso? Porque eu sei disso da minha... Olha a minha frase, eu não falei que eu sinto isso, eu sei disso no meu interior. Como é que você vai explicar uma sensação às vezes? Mas você já teve contato com arturianos, Eu tive... principalmente. Primeiro, quem são arturianos? Vamos lá. Arturianos são seres de uma... São irmãos celestiais que vivem na constelação de Bootes, numa estrela chamada Arturo, e são seres da mais alta potência, são grandes engenheiros. As naves arturianas são as naves mais potentes. Eles estão 10 mil anos à nossa frente, não é? Esses números eu fico assim de falar. Eles são muito evoluídos, tanto que... O que reina em Arturo? Quais são as leis principais de Arturo? O amor incondicional e a cura. Arturo, você consegue ver a olho nu, né? Consegue ver. Ela é vermelha. Consegue ver a constelação de Bootes. Ela fica pra cá, não olha pro céu, ela fica pra cá. Eles estão aqui. As pessoas me perguntam assim, você acredita em extraterrestre? Eu falei, mas nós somos. Você acha que a gente veio de outro planeta? Eu acho que muitas pessoas, de fato, encarnaram aqui. Mas nós estamos falando de corpos, assim, ou de almas que até chegaram aqui numa encarnação primeira. Mas e o tamanho do universo? Quem que é a gente, né? Um grãozinho de areia, não? É muito curioso, é porque essa pergunta, estamos sós, foi feita durante tantos séculos num processo de separação nossa desse mundo. Por que esse mundo traz para a gente? Conhecimento, autoconhecimento, energias, expansão de consciência, expansão espiritual. Por isso as pirâmides, que eram receptores de informações do mundo cósmico para a Terra, elas foram perdendo como uma antena que vai perdendo o uso. Então, quando a gente entende que o universo ele tem bilhões de galáxias, quantas civilizações existem em cada galáxia? Imagina só no nosso sistema, Júpiter. E aí existem os seres intraterrenos. Existem seres vivendo dentro da Terra? São nossos irmãos mais próximos. E quem são? De onde eles vêm? Ou eles são da Terra? Vamos lá, eu recomendo que as pessoas possam ler um livro chamado Minha Vida com uma Vestal, onde é contada a história de uma grande alma, da Vestal Mor do Roncador, Deusinha, com quem eu cultivo um relacionamento absolutamente transcendental, do amor mais absoluto. Eu vim pra cá com saudade dela, eu sinto muita saudade dela. Fala quem é a Deusinha lá no Serra do Roncador. A Deusinha, ela é a Vestal Mor, que coordena os trabalhos que os mestres da Grande Fraternidade Branca, mestre Sanat Kumara especialmente, mestre Saint Germain, mestre Samael Aun-Weor, mestre Jesus, Mãe Maria, que esses mestres fazem no Roncador, no Santuário Gnóstico do Roncador, né, que fica aí no Mato Grosso, em Cocalinho. Então, esses seres que habitam os mundos intraterrenos, eles são civilizações altamente evoluídas. Nesse livro, conta-se a história, por exemplo, de que quando a Atlântida quando existe o dilúvio Atlante, ou quando a Atlântida submerge, grandes seres atlantes conectados foram resgatados por uma civilização estelar, levados para Machu Picchu e dali foram para bolsões intraterrenos que são conectados com a Gruta do Roncador. Então, os mundos intraterrenos, eles são da mais absoluta beleza. Vocês podem ler Raça Futura de Bulwer também, um grande autor, A Raça Futura, esse livro. Falei ontem no Cocá sobre os mundos intraterrenos. São irmãos muito próximos de nós. Controlam as placas tectônicas, controlam os movimentos intraterrenos. É um grande planeta no mundo de Agartha, no mundo intraterreno. Você imagina o tamanho da cidade de São Paulo. Agora imagina o tamanho da Terra, um sol nuclear no meio, com as civilizações lá dentro. É muito lindo, com entradas pelo Polo Norte, com outras entradas. Isso tudo, aos poucos, vai ser desvelado. Esses véus vão cair. E aos poucos, talvez em muito pouco tempo, a civilização na Terra, nós aqui na Terra, estaremos já próximos de nossos irmãos
trabalhando com eles pelo bem dessa transição planetária para a quinta dimensão e sendo cuidados por eles. E você acredita numa força maior. Quem que é Deus para você? Deus é pai e mãe, criador primordial, é uma energia masculina, uma polaridade masculina, uma polaridade feminina, essa grande fonte de amor universal, essa grande fonte que nos faz a sua semelhança, né? Nesse lugar cósmico. E nos deuses também somos nós, nos nossos deuses internos. Porque nós temos um fractal desse Deus, nós temos um fractal dessa energia, nós temos uma fagulha dessa inspiração. Eu brinco com as pessoas, as pessoas às vezes não entendem. Eu falo assim, olha, Deus não está preocupado com você. Deus está criando galáxias, está criando mundos, está criando universos, está criando estruturas absolutamente gigantescas. Mas ele colocou um bocado de gente preocupada com você. Então os Cristo Samana, os mestres ascensionados, os grandes gurus, os grandes budas, esses estão muito preocupados com a gente e esses olham muito por nós. Então essa ideia de que existe esse Deus que julga, que pune, que castiga, Deus não está preocupado com isso. E nenhum outro ser que tem a missão de cuidar da gente está preocupado em castigar alguém aqui. Quando os seres humanos entenderem de que tudo que vem para eles é resultado do que foi plantado numa vida anterior, ou mesmo nessa vida, ele vai parar de delegar, de terceirizar o que ele tem que resolver dentro dele. Então não é sobre o que está me acontecendo e o que está acontecendo com a minha vida que talvez não me agrade. É como eu acolho isso e transformo isso num mestre meu. Outro dia eu estava passando por uma experiência numa fila e um cara me humilhou profundamente. Eu fui profundamente humilhado, como eu nunca tinha sido na minha vida. E alguns anos atrás, isso teria terminado muito mal, essa situação. E à medida que ele ia sendo mais indelicado comigo, eu fui ficando mais delicado com ele. Porque me veio uma frase assim. Geralmente vem frases, são muito poucas palavras, as mensagens, às vezes, nesses momentos de urgência, assim, cartas de Cristo. Me veio isso. E aí eu dei um passo para trás. E eu comecei a ficar em paz. E quanto mais ele me humilhava, mais eu dizia que estava tudo bem. Hoje, eu tenho mais profundo respeito por essa pessoa que eu nunca mais vi na minha vida e que provavelmente eu não vou voltar a ver, porque ele foi um grande mestre meu. Ele me testou no meu limite e me mostrou a minha possibilidade de calar e de entendendo que se dentro de mim eu estou em paz comigo, o exterior não vai me afetar. Então a gente para de terceirizar as questões. Para de ser tão reativo, né? E era mais sobre ele do que sobre você, né? Era sobre ele. E também não me preocupa isso, porque assim, o que os outros fazem com a gente é karma deles. Como a gente reage é nosso. Eu estou preocupado com o que fazem comigo cada vez menos. Cada vez menos. Como eu reajo, eu estou preocupado. Você criou um grupo chamado COCAR. Eu queria que você falasse sobre isso. E lá você fala, né? Você dá aula sobre cartas de Cristo, sobre Lemúria, sobre Atlântida, sobre os seres estelares, sobre seres intraterrenos. Você fala sobre a Serra do Roncador, sobre infinitos temas que as pessoas estão sedentas para ouvir, né? Elas estão sentindo algo, um chamado para despertar e não sabem os caminhos. E no COCAR, que é um grupo muito lindo, de pessoas lindas, você dá muitas aulas sobre isso. O COCAR, na verdade, é um espaço de estudo espiritual. Eu não sinto que eu dou aulas, eu sinto que eu sou usado por uma egrégora de cura que caminha comigo há muito tempo, mas eu sinto que eu sou apenas um instrumento para que eles me digam o que eu preciso falar aqui embaixo. Então eu não me coloco ali como um professor ou dando aula, eu me coloco apenas como um instrumento sobre mensagens que eu tenho que fazer chegar às pessoas. Um mensageiro. Um mensageiro completamente um obreiro. Eu falo, eu sou um peão de obra do mundo espiritual, eu sou um peão. Pode me dar o trabalho, tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo. Eu sou um bom Hanuman, eu falo que eu sou bem mandado. Na verdade, eu tive uma viagem, eu fui a um lugar fisicamente, eu não posso afirmar que esse lugar é uma nave. O que eu sei é que eu subi fisicamente. Que as pessoas chamam de abdução. Você foi abduzida, que abduzida é uma palavra muito agressiva, é uma palavra né? muito agressiva. Você foi levado. Mas eu fui levado convidado. mesmo, assim. Eu não fui nem convidado, porque quando chegou lá,
Então você foi abduzido. Não, Você foi levado na marra. eu me convidei inconscientemente, porque eu já tinha feito um acordo com os arturianos e com as civilizações que eu estaria disposto a trabalhar ao lado deles na transição planetária. Esse acordo eu fiz, é o contrato. Eu parei e meditei. Uma semana de pandemia, em março de 2020, eu fiz o contrato. Mas quando eu cheguei nesse lugar, eu tentei sair dele e não consegui. Porque eu senti medo. É aquela coisa, a gente quer que aconteça, né? Aí de repente acontece pela primeira vez e você sente medo. Eu senti medo, sendo muito sincero. Literalmente o medo é uma prisão, né? Você ficou preso ali porque você se prendeu. E aí eu tentei sair de lá e aí me levaram me colocaram numa maca com a maior delicadeza, com a maior gentileza. Os seres de luz ficaram ao redor de mim, com a maior delicadeza, tudo no maior amor, uma Como sensação eles eram? Luz. Luz. Luz branca, luz azul? Luz branca, uma luz branca. Forma de uma pessoa. Forma de braços longos, uma cabeça oval, luz. Alguns eu via melhores as feições e mexiam em mim. Eu fiz 5 cirurgias no meu pé esquerdo, então eles mexeram no meu pé esquerdo. E depois ficaram me visitando, assim, durante a pandemia. Arturianos. Aí eu pergunto assim, será que eram arturianos? Será que eram pleiadianos? Essas divisões, elas funcionam muito pra gente aqui embaixo, né? Na nossa curiosidade do fenômeno, né? Todas essas civilizações, sirianos, arturianos, pleiadianos, eles trabalham muito em conjunto. Existe uma confederação galáctica trabalhando muito em conjunto, então é difícil a gente poder dizer o quê? Eu tive essa afeição muito com os arturianos, e aí outro dia me foi dito que eu sou siriano, que eu tenho uma origem siriana, de sírios. Aí eu entendi por que os gatos, eu me dou muito bem com gatos, que eu tive gato a vida toda. Mas todos esses seres estelares, né, nossos irmãos celestiais, ele gosta muito de serem chamados de irmãos celestiais. Eles trabalham muito em conjunto, então muitas vezes é complicado você eu afirmar alguma coisa. Eu não gosto de afirmar o que eu não sei, eu não gosto. Então eu prefiro eu tenho uma sensação, às vezes, de pleiadiana. Uma vez um mestre pleiadiano me levou para o universo, para o cosmos, eu vi os planetas violetas, isso acordei muito emocionado, muito emocionado. E outra vez eu tive diante de um ser de luz também, mas aí me foi dito que eu estava indo muito para lá. E eu estava de fato. E você tem contato com eles através de meditação? O que aconteceu? Teve um momento que estava que os mundos estavam se misturando de uma tamanha forma que eu olhava para o teto do meu quarto à noite e eu falava assim, não tem parede aqui. E a Renata, que é médium, eu falava, Rê, o que você está vendo? Ela falou assim, estou vendo umas estrelas. Ela via a mesma coisa. Era muito impressionante esse processo. Então, assim, a Renata, que tem uma mediunidade belíssima, teve um momento, de fato, que eu via, assim, os dragões, os seres. E aí eu comecei muito a querer ir. E aí eu me esqueci que a nossa missão é aqui. Porque o fenômeno é muito sedutor. Né? O fenômeno é muito sedutor. Mas a nossa missão é aqui. Se você está encarnado aqui, essa missão. A missão é aqui. Então eu adorava quando eu ia. E no começo foi um susto a primeira vez. Na segunda vez, eu já sabia, começava no meu pé. Eu já falava assim para eles, vocês podem me levar agora para onde vocês quiserem. E eu ia. Eu já ficava rindo. E eu ria o dia inteiro depois. Eu andava na rua assim. Mas, Bruno, nessa época... É muito lindo o universo. Nessa época, a sua alimentação estava extremamente pura, né? E você meditava muito, às vezes 2 horas por dia, até mais. Bem mais, né? O quanto isso fez você estar conectado também nessa frequência deles, né? Porque eu acho que isso também te levou a essa conexão. Eu posso muito, assim, eu acho que a alimentação, ela vai te ajudar no seu corpo físico, e ela vai sutilizar os teus corpos. Eu acho que as orações vão te ajudar, o teu desejo de se conectar vai te ajudar. Mas eu acho que tem uma coisa, eu falo assim, gente, imagina agora uma senhora numa vila, na fronteira da Amazônia peruana, com a Amazônia brasileira, lavando uma roupa. Ela nunca ouviu a palavra pleiadiano. Ela nunca comeu um queijo vegetal. Mas a gente vive na Matrix, né? Mas imagina essa senhora que nunca ouviu falar no pleiadiano.
que não sabe o que é transição planetária, que não sabe o que é reiki, que não sabe de energias, de mundos internos ou cósmicos. Mas essa senhora tem amor nela. Sim. A grande virada de chave da humanidade é o amor. E num planeta como o nosso, as pessoas acham que o amor passa por amar os outros. Num planeta como o nosso, o amor passa por perdoar os outros. Perdoar a si e perdoar os outros. Perdão num planeta de provas e expiações é sinônimo de amor. Não, mas eu falo isso, é claro, né? Porque genuinamente o amor está dentro da pessoa e ela está num lugar completamente fora do mundo que a gente está vivendo, a gente, eu e você. Mas Madre Teresa também, que vivia aqui. Madre Teresa vivia aqui. Verdade. Entre aviões, em cidades, e pegava da rua, e pegava os leprosos, e os médicos falavam que não chegasse, ela pegava todo mundo. Então, se as pessoas quiserem ter mais contato com você, você sugere ela entrar no Cocar? E como que ela entra no Cocar? Olha, Cocar, vamos lá, Alana, Cocaria, empresária do Bruno, gente. Várias vezes no Cocar. Alana é uma presença linda no Cocar. Quando ela pode ir, é muito especial tê-la lá. Cocar foi esse grupo chamado, hoje em dia, Consciência Coletiva de Amor em Realização. Exatamente o entendimento de que o amor é a grande chave que a humanidade vai virar, também através do perdão, do amor próprio. Então, esse grupo é um grupo de estudos online. As reuniões acontecem às segundas e às sextas, às 21 horas. Às quartas-feiras tem uma meditação linda com a minha super amada, com muita saudade dela, eu tô também. Sim. Betinha, minha irmã espiritual, uma grande irmã espiritual, no mesmo link. Então, a gente tem segunda-feira Cocar, quarta-feira meditação nos corações gêmeos com a minha amada Betinha e sexta-feira Cocar, no mesmo link às 21 horas. No Zoom. Você pode me procurar no Instagram. Você pode procurar o Bruno Murtinho no Instagram, ele vai te passar o link. Tem um grupo de WhatsApp também. Tem um grupo de WhatsApp com 400 pessoas. Eu não queria muito fazer o Cocar no início. Mas foi algo que você recebeu. Foi algo que eu recebi e eu falei, ok, vou fazer 4 encontros e vai ser isso. Hoje são mais de 380 encontros, todos com áudios gravados num site, onde vocês podem ir lá acessar e ouvir as partilhas, ouvir os estudos. E é isso, enquanto a gente puder servir ao plano, a gente vai servindo. Se alguma hora o plano falar, ok, o Cocar cumpriu a função. Porque também a gente fica achando que é para sempre tudo, e que é tudo para sempre, e quando deixa de acontecer, é porque alguma coisa errada aconteceu. Gente, a impermanência é a única permanência na vida. Impermanência era uma palavra que antigamente me fazia sofrer só de falar impermanência, de pensar que nada fosse eterno, né? Hoje, sim, é um presente, né? Você saber que tudo é impermanente. E a gente é tão conectado, eu e o Bruno conectados, um ao outro, de ter uma amizade, que eu estava na praia, conversando com Renata, e eu falei, Renata, posso te apresentar um amigo que eu acho que vocês vão se dar muito bem. Acho que são 2 trabalhadores da luz que eu acho que vocês podiam se conectar. E apresentei, passei o contato de um para o outro, e hoje vamos casar em novembro? Dezembro, vamos casar em dezembro, e eu sou madrinha, gente, óbvio, né? Aí se eu não fosse também. Sou madrinha. Super madrinha. Mas naquele momento eu conectei, assim, falei, nossa, por que não? Tudo bem que sou cupida, eu adoro ser cupida, eu adoro conectar pessoas. Mas naquele momento, a Alana, ela estava conectada com um campo de amor muito potente. E ela sentiu esse campo nosso. E foi muito curioso que a Alana me ligou e falou assim, eu preciso falar com você de uma pessoa. Eu falei assim, vamos pro Arizona com Cryon, vai ter um encontro no Arizona, no deserto, Navarro. E a Alana falou assim, para de falar isso, eu quero te apresentar uma pessoa. Eu quero apresentar uma pessoa. E eu já estava assim, vamos pro Arizona, os pleiadianos, porque os navarros são descendentes, os índios navarros são descendentes dos pleiadianos, né, que trouxeram a acupuntura para o planeta, por exemplo, também os pleiadianos, uma técnica pleiadiana. Então, assim, é muito lindo o mundo, é muito lindo poder ver também a Alana falar que impermanência fazia mal a ela e que hoje ela entende isso, porque a gente começa a educar os nossos egos. Se uma pessoa, ela pretende de fato ser feliz nesse planeta, ela vai passar pela educação do ego dela, pela educação desse ego, que as pessoas falam assim, às vezes, nossa, o ego é um problema. Não é. O ego faz você gostar do verde, faz com que eu goste do branco. O ego é a nossa individualidade. O problema é quando isso exacerba num mundo material, isso vai
para um controle, para um poder, para um sofrimento. Mas um ego educado, poucas coisas funcionam melhor do que um ego educado na vida. Bruno, muito obrigada. Não abraça, não faz nada? Não, que chato. precisa. Tem que abraçar. Só pode abraçar. Pode abraçar? Tem que editar o abraço. Obrigada. Obrigado, meu amor. Gostou? Então compartilha esse episódio, se inscreve no canal e ele vai estar disponível também nas principais plataformas de áudio.